Questão de número 14, assinale a alternativa incorreta, já marca aí incorreta, passa um riscão aí embaixo dela, que está querendo a errada. Quanto ao que se afirma sobre a colocação dos pronomes oblíquos átros nas frases. Então está querendo aí, ó, colocação pronominal, tá? Como é que eu decorava isso? Toda vez que eu via essa palavra colocação pronominal, eu lembrava de uma abreviatura assim, PME. PME, próclise, mesóclise e ênclise. Por quê? Porque é a sequência correta. PME, PME, PME. Tá? Eu sempre escrevia, já quando eu lia a questão, eu já colocava ali a lápis assim, PME. Tá? Para demarcar ali que, primeiro, a próclise ela é antes do verbo, tá? A mesóclise no meio do verbo, nas situações do futuro, do presente, futuro do pretérito, tá? Do verbo. E a ênclise é depois do verbo. Eu colocava nessa ordem para eu não ter dúvida na hora de analisar as orações, tá? PME. Próclise, eu coloco ali os pronomes oblíquos antes do verbo, tá? Antes do verbo, tá? Mesóclise no meio do verbo ali nesses casos e ênclise após o verbo, tá? E aquela regrinha básica, né? Nunca se inicia uma frase com um pronome oblíquo, tá? Isso aí é regra, tá? Isso é uma regra áurea de colocação pronominal. Mas vamos lá. Vamos ver aí o que ele está querendo aí, a errada, tá? Vamos ver a letra A. Então, a regra aí, ó, palavras negativas como não e nunca exige o uso da próclise, ou seja, elas atraem ali, elas atraem o uso ali do pronome oblíquo, tá? Isso aí está correto, tá? Vou exemplificar aqui, ó. Revelaram-me a verdade, está correto, tá? Revelaram-me a verdade, depois do verbo que vai entrar, vai fazer a ênclise, tá? O me aí, revelaram-me. Agora, se eu colocar nunca revelaram-me, está errado. Por quê? Este nunca de negação, ele puxa, tá, para uma próclise. As palavras negativas puxam próclise, tá? Você entender isso. Então, nunca revelaram-me, está errado. Eu tenho que dizer nunca me revelaram. Já mudou de posição, tá? Então, ó, revelaram-me a verdade, joia, ênclise, tá? O me ali depois do verbo, tá? Agora, se eu coloco nunca me revelaram a verdade, essa expressão aí vai puxar, tá? Palavras negativas é o que está dizendo essa regra aí, ó. Palavras negativas como não e nunca exigem o uso da próclise, ou seja, tem que puxar, tá? Nunca me revelaram a verdade. Então tem que puxar, é uma regra e está correto. Poderia falar também jamais me revelaram a verdade. Essa expressão jamais vai puxar também, tá? Para o uso da próclise. Atenção nisso. Então, letra A, correto. Então, ó, advérbios e pronomes indefinidos têm força atrativa, tá? Também. Portanto, o uso da próclise, ou seja, pronome oblíquo antes do verbo é exigido na frase. Sim, correto, tá? Então, vou usar o outro exemplo. Ó, um advérbio. Sempre me revelaram a verdade. Então, esse me está correto aí, é porque foi atraído pela expressão esse advérbio sempre, tá? Alguém me revelou a verdade, pronome definido aí, né? Alguém. Então, também alguém me revelou. Não é alguém revelou-me, nunca, tá? Por quê? Porque o alguém, diante da regra aí que está dita, é o uso da próclise, tá? Então, palavras negativas, advérbios, pronomes indefinidos, usamos a próclise, porque são partículas que atraem o pronome oblíquo para si, tá? Letra C, tá corretíssimo então. Letra C, não se inicia uma oração com pronome oblíquo átono. Eu falei no começo da minha fala, eu disse isso, né? Sendo assim, deve-se utilizar a ênclise ou a mesóclise no lugar da próclise, tá?
Então, não se deve usar iniciar, tá? Me disseram isso, numa frase nunca você pode iniciar, tá? Nos contaram a verdade. Não, não. Contaram-nos a verdade, se você for escrever, tá? A gente fala errado, sempre, tá? Então, não se inicia uma oração com pronome oblíquo. Ato. Tá? Agora, vamos lá. Letra D, que é a resposta correta, o gabarito. Deve sempre ser usada a mesóclise com o verbo no futuro do presente ou do pretérito, mesmo quando houver palavras atrativas antes do verbo. Correto, tá? Se o verbo estiver... Aí a gente caminha para a última, né? Que é a que está incorreta, tá? Está incorreta, ó. Deve ser sempre usada a mesóclise, tá? Com os verbos no futuro do presente e do pretérito? Sim. Ok. Primeira parte, sim. Correto. Agora, mesmo quando houver palavra atrativa? Não. Não, Nina, não. Está errado isso aqui. Tá? Eu vou usar mesóclise no verbo no futuro presente do pretérito quando não houver. Porque quando houver as atrativas, aí a regra que prevalece é da próclise. Tá? Só para pegar o gancho, se eu tenho revelar-te-ei os verdadeiros motivos, ok. Tá? Revelar-me-iam os verdadeiros motivos, ok. Futuro do presente, futuro do pretérito, ok. Agora, se tiver nunca revelar-te-ei, está errado. Não. Nunca te revelarei. Tá? Porque a partícula atrativa, negativa ali existe. Então, vou usar a próclise. Tá? Esse caso aqui, mesóclise, é apenas quando não houver partícula atrativa, de negação, de advérbio. Se tiver aquilo lá, opa, parou, prevalece a próclise lá. Tá ok? Então, resposta correta, que está errado, né? Letra D. Letra D, então, o gabarito, você conferir aí, ó, da nossa 14, tá? Então, eles se utilizaram aí de uma meia-verdade aí para confundir o concurseiro, tá? O candidato aí se atrapalhou se ele entendeu que isso aí está tudo correto. Não está, tem meia-verdade aí, tá? Prevalece a próclise com negativo.